Minha diretoria, bom dia, assunto muito delicado que eu não gostaria de ter que tocar novamente, porque isso aqui já foi assunto várias vezes, eu não gostaria de ter que acordar com a minha camisa galinácea hoje que estou, e dizer, e falar sobre isso de novo, mas infelizmente aconteceu mais uma vez, nós estamos falando de novo de racismo no futebol. Mas nesse caso específico, do caso do Carlinhos, do jogo do Grêmio e Flamengo, eu não quero nem entrar no mérito específico, porque assim, a gente não tem nenhuma comprovação de que isso tenha acontecido ou não. Mas sim no pós, em tudo que é feito em cima disso. Gente, o racismo é um crime, é um ato criminoso. E você não deve atribuir a ninguém um crime se você não tiver certeza. O Carlinhos pode falar que ouviu? Pode. Ele é a vítima, ele é o cara que saiu de lá e falou, pô, eu ouvi, sei lá, parece que alguém me xingou e tal. Ele pode dizer isso. Todo mundo ter certeza disso e fazer uma acusação disso, sem ter uma convicção disso, inclusive o Flamengo, cara, isso vai para uma esfera que assim, é muito perigosa, cara. É muito perigosa porque a gente começa a permitir algo que já está sendo permitido em outras áreas, com outros tipos de crime, que basta alguém acusar que está encerrado o assunto, ou que essa pessoa vai ser punida e tal. Vou dar um exemplo mais recente até. O Grêmio agora afastou o auxiliar do Renato, o Alexandre, porque tem uma denúncia de que ele teria talvez agredido a esposa, a mulher, a namorada, não sei. É um caso que não foi assim mediaticamente muito exposto, e não tem que ser mesmo, porque é a vida pessoal dele, não importa, mas o Grêmio resolveu afastar enquanto se olha aí para a situação e tal. Eu não concordo. Por que eu não concordo, cara? Porque é o seguinte, então basta amanhã eu dizer que você fez alguma coisa, que enquanto se investiga você fica fora. E amanhã, se você provar que você estava certo, ninguém recupera o seu tempo nem deleta o que você foi acusado. Eu não concordo com isso. Porque se ele agrediu, por exemplo, que vá lá, se prove, a justiça faça a investigação e depois de punido o Grêmio afaste ele. Mas se ele não fez, ele não precisa ser afastado das coisas que ele está fazendo. Porque ele vai perder um tempo por algo que eventualmente ele pode ser inocente. Então por que você preventivamente pune uma pessoa que você não sabe? Você está punindo meramente pela acusação? Você não está punindo porque você viu? Você não está punindo porque há uma prova? É muito esquisito isso, cara. E aí você vai para o caso do jogo do Grêmio e Flamengo, ali tem uma outra questão. Já existe, desde o caso Aranha, que foi decidido de forma absurda pela CBF e tratado de forma muito equivocada pela imprensa brasileira, um rótulo dado ao torcedor do Grêmio e ao gaúcho de maneira geral, que é muito errado. Que é falar, a torcida do Grêmio é racista. Por quê? Porque 4 pessoas gritaram no estádio, uma torcida de, sei lá, 5, 6 milhões de torcedores. A torcida é racista. Então a torcida do Flamengo é violenta, a torcida do São Paulo é violenta, a torcida do Palmeiras é marginal, a torcida do Corinthians é bandido. Por quê? Porque tem 15 caras que roubam, que matam. Pô, qual é, irmão? Isso não existe, não faz sentido nenhum essa porra. Toda vez que você fala torcida do, você tá fazendo uma puta de uma cagada. Você tá ofendendo o teu maior consumidor. Seria a mesma coisa que eu chegar aqui e falar assim, porra, a torcida do... Pô, tô de galo. A torcida do Cruzeiro é isso, aquilo. Pô, cara, por quê? Porque 10 caras brigaram, porque 15 caras brigaram, eu tô falando da torcida inteira do Cruzeiro. Pô, o torcedor do Cruzeiro consome meu conteúdo, consome futebol, eu vivo de futebol. Eu não posso falar isso, mesmo se não fosse o caso, mas é muita burrice sendo o caso. E aí, cara, você tem um áudio ali que na hora pode ter parecido, algum jornalista, alguém se equivocou e cravou. Eu não sei nem exatamente de onde veio a primeira informação disso. Aí o Carlinhos falou, então, o Flamengo imediatamente foi lá e pá! Bateu também sem ter certeza. Aí surge um outro áudio mais limpo falando, não, ele não está falando isso, ele está falando outra coisa. E veja bem, essa parte é importante. Pode ser que se encontre um áudio onde alguém falou isso. Pode acontecer. Mas o fato é que neste momento não tem. E se não tem, por que é que você está botando o dedo na cara e afirmando o que aconteceu? Por que é que você está colocando isso? E quando você coloca isso, na linha de baixo está escrito da torcida do Grêmio. De novo no Rio Grande do Sul. Imediatamente, quando você faz isso, né, e todo mundo está fazendo isso, são páginas e páginas. São duas versões. Primeiro, um monte de página de tudo que é Instagram, internet, o caralho, detonando o ato racista da torcida do Grêmio, do gaúcho, não sei o quê. No dia seguinte, uma enxurrada de gente batendo em quem falou, falando, pô, tá aqui o áudio, não foi isso. Vai que tem um outro áudio que prova que sim, não é o caso. O ponto é que se ninguém tem convicção de nada, por que é que a gente está fazendo isso? Por que é que a gente está tendo essa discussão se a gente ainda não tem a convicção? Por que nós estamos discutindo um crime se a gente não sabe se ele aconteceu? Por que a gente está procurando culpado? Por que a gente está rotulando um povo? Por que a gente está rotulando uma torcida? Por que a gente está fazendo isso? O que está acontecendo? O Flamengo entrar nessa? Caceta, Flamengo! Bota lá, olha, o jogador falou, pô, temos que investigar isso aí, tenho certeza que o Grêmio, que é nosso clube parceiro, vai olhar também.
Pô, pra que tem que entrar nessa porra? Aí fica uma... Você sabe como o brasileiro é ignorante, cara. Sabe como o brasileiro lê manchete. Vai entrando na mente do brasileiro uma informação, que é um modus operandi da mídia. Nesse caso eu não acho que seja orquestrado, porque não faz sentido nenhum a imprensa brasileira tentar prejudicar a imagem do povo gaúcho ou da torcida do Grêmio. Não tem por que isso. Mas vai entrando na mente do cara, entendeu? Ah, a torcida do Grêmio é racista. Ah, o gaúcho é racista. Porra, cara, peraí, irmão. Tu vai pegar uma galera ali, sabe? Porra, um estado, um povo, um dos povos mais fodas que tem nesse país, na minha opinião, o mais trabalhador e honesto que tem nesse país. Toda vez, sempre falo isso, né? Sempre brinco com isso. Toda vez que você tiver que contratar um funcionário, se tiver um gaúcho mais 3, vai no gaúcho. Você sabe que esse cara normalmente ele vai trabalhar mais do que os outros. Porque o gaúcho é assim, cara. O gaúcho é foda, ele tem uma série de questões ali culturais dele que eu acho do caralho. Tem racista no Sul? Tem no Rio, tem em São Paulo, tem na Bahia, tem em qualquer lugar, caralho. Porra. Agora, tu vai querer botar de novo essa porra em cima da torcida do Grêmio por causa de meia dúzia. E nesse caso a gente não consegue achar nenhum. Quanto mais meia dúzia, não se tem convicção nenhuma. E se tiver, pra mim, cara, uma torcida pra carregar esse rótulo, tem que ser um grito da torcida. Todo mundo gritando e tal. Aí você fala, pô, realmente a torcida tá sendo... né? Agora, uma pessoa, no meio ali de 40, 50 mil pessoas, 2, no meio de 6 milhões, 100, 200, não é representatividade. Entendeu? Então você tá sendo assim... Está se criando uma coisa que não leva ninguém a nada, que não defende os casos de racismo que a gente tem concretos e tal, que não se comprova, o jornalismo pula o fato de vamos ver o que é para depois dizer, há uma punição prévia, mesmo que midiática, sem saber o que aconteceu. E, no final das contas, cara, quem é que vai sair ganhando com isso? Para pensar um segundo, quem saiu ganhando? A causa do racismo enfraquecida porque virou bagunça. Nesse caso não se foi, né, não se fez a coisa direitinho. Vamos pegar, vamos ver o que aconteceu. Se aconteceu, não aconteceu desse jeito. Imprensa desacreditada por ter comprado barulho, todo mundo saiu noticiando e repercutindo, etc. Flamengo e Grêmio, fica manchado na cabeça de um monte de gente que não vai ler repercussão, e o Flamengo cria uma relação boba com um adversário gigante, mas que é um adversário, mas que é um co-irmão ali, né, no campeonato e tal. O povo gaúcho leva ali mais uma porrada, a torcida do Grêmio apanha. Quem ganhou com isso? Ninguém. Então por que isso é feito? Será que não dá pra gente um minuto, pensar antes de fazer um negócio dessa grandiosidade, que é de citar um crime ou citar alguma coisa desse tipo, falar, peraí, quem que vai ganhar? O que eu tô fazendo de bom com isso? Vale a pena quem vai se prejudicar o suficientemente o quanto isso vai ser bom, que é a história de queimar alguém no pneu, para dar exemplo? Nem isso não vale a pena. Então, o que aconteceu? Vai acabar no final da história? Vocês vão acabar fortalecendo, se não aparecer nenhum áudio, vai se fortalecer a ideia de que, tá vendo? Isso é tudo mimimi. E aí os casos de racismo real acabam perdendo importância. Então, cara, toda vez que há uma falsa acusação de estupro, uma falsa acusação de agressão, uma falsa acusação de racismo, você está jogando contra, você não está ajudando. Você está jogando contra, você está desvalorizando a causa. Então, cara, tudo isso que aconteceu nos últimos dias é lamentável de todas as partes. Todas elas, sem exceção. E não tem absolutamente nada a ver com o povo gaúcho, ou com torcida do Grêmio, ou com torcida essa ou aquela. Se aconteceu, eventualmente, amanhã aparecer que aconteceu, é uma pessoa. Não é uma torcida, gente. Não é uma gente. Não é uma instituição. Isso precisa acabar. Porque senão, cara, como é que a gente vai fazer? Cada pessoa que for pra cadeia, nós vamos perguntar o time? Nós vamos fazer que nem fazem aí na internet, de cada medalhista olímpico pergunta em quem votou para ver se parabeniza ou não? Acho que a gente é um pouco melhor do que isso, né? Ou não? Não sei.